Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez nesse friozinho, sala de reunião da TV Bandeirantes. Não dá para fazer do lado de fora, não. Que frio é esse? E que frio foi aquele no estádio do Morumbi, nesse domingão de Dia dos Namorados, hein? Que coisa! Olha, os números são altamente positivos. O São Paulo chegou a 15 jogos de invencibilidade na temporada. Claro, 7 vitórias e aquele caminhão de 8 empates. O São Paulo, com a vitória contra o Coritiba, chegou ao G4 do Campeonato Brasileiro. Está em terceiro lugar, atrás apenas do Palmeiras e do Corinthians. Aliás, o trio de ferro aqui de São Paulo. O São Paulo consegue um aproveitamento gigante dentro de casa. Claro que fora tem 27% de aproveitamento, mas em casa esse aproveitamento subiu para 86%. Tudo muito lindo. Mas que jogo foi aquele do Tricolor? Fazia tempo que eu não vi o São Paulo jogar tão mal, sobretudo no primeiro tempo. Vamos falar sobre isso? Vamos ouvir o Rogério Ceni dando a versão dele do que aconteceu ou do que não aconteceu no estádio do Morumbi. Vamos lá. O número de torcedores foi abaixo daquele que a gente está acostumado quando o São Paulo joga em casa. Pelo menos tem sido acima de 30 mil na temporada 2022. Foram 26 mil pagantes aproximadamente, justificável. Uma data comemorativa, Dia dos Namorados, muitos apaixonados optaram por não irem para o jogo. Mesmo assim, 26 mil torcedores foram apoiar o São Paulo e viram o São Paulo completamente cabisbaixo, sobretudo no começo do jogo. Falando em amor, em Dia dos Namorados, o Aloísio, o Boi Bandido, apaixonado pelo São Paulo, declarado, quando ele voltou da China, depois de 9 temporadas, ele mostrou até interesse em defender o time do Tricolor. Pois é, o Aloísio agora é atacante, já tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, o atacante do time do América. E ele teve inúmeras oportunidades para fazer o gol. Acredito, claro, profissional que ele é, que não foi essa paixão, esse amor pelo São Paulo que acabou não deixando ele colocar a bola nas redes. O Jandrei foi importante em alguns lances, outros o próprio Aloísio perdeu mesmo. Mas o fato é que o São Paulo jogou muito mal no começo da partida, poderia ter tomado 1, 2, 3 gols em sequência. Depois teve a saída do Luan machucado, a entrada do Patrick, aproximadamente 27 minutos. Claro que o São Paulo estava cheio de desfalques, mas a entrada do Patrick, curiosamente, o Rogério disse que já estava planejando essa entrada no lugar do Luan, mas precisou o Luan sair machucado, entrou o Patrick, e o Patrick, alguns minutos depois, aos 33, acabou numa assistência muito boa do Igor Vinícius, lá pelo lado direito, acabou fazendo o gol, que foi o gol da vitória do time do São Paulo. Bom, o Rogério Ceni vai avaliar, sobretudo, o primeiro tempo do São Paulo e tudo o que aconteceu no desdobramento desse primeiro tempo. Vamos lá. Nós não fizemos realmente um começo bom de jogo, aliás, o primeiro tempo, eu acho que foi, se alguém poderia sair ganhando era o América, a gente não tem problema nenhum em admitir isso. Sofremos no sistema que nós adotamos, achamos que o Pablo, com a intensidade que ele tem, poderia suprir o que o Diego entrega pra gente, um jogador destro, de marcação e que tem boa saída por ser volante, mas não encaixamos. Achei o time um pouco cabisbaixo, acho que um pouco até cansado, muitos, do jogo na quinta-feira à noite. A mudança ela ia acontecer naquele minuto, independente da lesão ou não. Eu acho que nós não estávamos conseguindo encaixar a marcação, estava ficando dos lados, eles estavam conseguindo virar, não conseguimos encaixar a marcação atrás. Para você ver como o Diego é um jogador difícil de suprir quando ele não está. E aí nós arriscamos voltar para um sistema que nós jogávamos há 5 jogos atrás. E nós somos melhor. Acho que desde a troca da entrada do Patrick nós melhoramos, sofremos menos e tivemos um pouco mais de posse, um pouco mais de oportunidade de gol, mas o América poderia tranquilamente ter vencido o jogo no primeiro tempo, até com placar mais do que um gol de diferença. Agora, nós já jogamos bem muitos jogos e tivemos chance de fazer 2, 3 no primeiro tempo e não fizemos. Então, assim, é importante que às vezes você vença mesmo não jogando bem. Nós não fizemos um bom primeiro tempo, um jogo bem razoável, mas é importante você trazer a vitória mesmo. Nós tivemos, nos últimos 4 jogos, nós empatamos jogando melhor que o adversário.
E hoje o adversário foi superior a gente no primeiro tempo, mas nós saímos com os 3 pontos. É importante, num dia que você esteja mal, tentar logicamente corrigir, melhorar, mas levar 3 pontos, principalmente quando é dentro da sua casa. O Rogério Ceni falou também sobre os inúmeros desfalques e o que ressaltou mais uma vez, o que ficou de positivo dessa tarde e noite fria no estádio do Morumbi, com aproximadamente 8 graus de temperatura, muito parecido com o jeito que amanheceu essa segunda-feira. Rogério Ceni falando mais um pouco, vamos lá. Eles entregaram o melhor que eles podiam dentro das condições que têm. Nós temos muitas ausências de meio campo, jogadores que são importantes para a gente. Hoje, 3 jogadores, vou te citar, que são, assim, Sara, Igor, Alisson. Então, assim, aí na zaga você pensa 3 zagueiros, mas daí não tem o Diego. Então você vai cobrindo uma coisa e descobrindo outra. Aí nas alterações, você vê, o Rigoni tem que fazer uma função mais de meio campo. O Patrick entra para fazer essa função do outro lado, mas o Nestor já vem de 90 minutos no último jogo, cansa um pouco. O Colorado não tinha gás para jogar mais do que os 20 minutos que ele jogou, ele já ficou cansado ao fim desses 20 minutos. Então, assim, todo mundo quer que você ganhe o próximo jogo, mas tem que analisar. Nós não temos essa... Quando a gente precisa de uma velocidade, hoje o Rigoni entrou bem, até competiu bem, defensivamente ajudou bastante, ofensivamente pecou em algumas coisas, mas nós temos limites. É isso que as pessoas têm que entender. Agora, o time entrega tudo que pode. Nem sempre consegue vencer, nem sempre consegue o melhor resultado. Mas dentro do que tem, entrega tudo que pode. Luan não está 100%. Colorado, voltando de lesão. Alisson fora, Sara fora, Igor fora. A gente fez o melhor que a gente podia no jogo de hoje. Abaixo do que as pessoas imaginavam, abaixo até mesmo do que a gente imaginava. De positivo fica o comprometimento, a entrega de todos e a vitória. Esse é o que fica para hoje. Eu falei da torcida aqui, o Rogério também falou, e aliás, nos instantes finais do jogo, já na reta final do segundo tempo, aquele jogo e aquele psicológico, né? O São Paulo, depois de 4 empates, saindo na frente, conseguiu voltar a vencer, mas tinha aquele psicológico e o Rogério olhou para a arquibancada e pediu o apoio, diretamente o apoio da torcida que ele tem elogiado bastante, sobretudo quando o São Paulo joga em seus domínios. Rogério Ceni falando do torcedor tricolor que suportou o frio e suportou também um futebol péssimo do São Paulo, sobretudo no primeiro tempo. Rogério, diz aí. Sempre jogou junto com a gente e sempre, muito pelo contrário, nós subimos com o calor da torcida. E eu não sei se hoje era o frio do estádio, mas eu achei que o time estava começando a cansar e eu achei que era hora do torcedor começar a comprar como foi os últimos 5 minutos de jogo. Então a gente percebe, você não tem mais troca para fazer. Os jogadores estão começando a cansar, o time está começando a baixar linhas. Então, naquele momento, você tem que contar com o apoio da torcida. A voz do torcedor ela é muito importante para a gente. O torcedor carrega esse time, como tem a média de público, como carregou durante várias rodadas nesse campeonato. Então, ali é o momento que você não tem mais troca, você está jogadores já no limite da parte física e que o torcedor ele se faz importante com o grito na arquibancada, em conjunto. Não só a torcida organizada que canta o jogo todo, mas o torcedor, de uma maneira geral, até para se esquentar do frio que estava hoje, né? A gente quer a participação dele, porque psicologicamente é importante para o atleta ouvir o grito do seu torcedor. Pois é, o Rogério Ceni falando mais uma vez da importância do torcedor do São Paulo e tem sido assim desde que o Rogério assumiu o comando do time em outubro do ano passado e o tricolor paulista agora tem um desafio longe de seus domínios. Na quinta-feira, feriado, vai jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro, às 4 da tarde. Fora de casa, eu já falei do aproveitamento muito baixo. O São Paulo ainda não venceu jogando como visitante no Campeonato Brasileiro. Tem 27% de aproveitamento dos pontos disputados. O Rogério Ceni considera o ideal 50%, se quiser sonhar com algo mais promissor no Campeonato Brasileiro. Desde o começo do Brasileirão, ou antes do início, o Rogério já projetava pelo menos o time se classificando para a Libertadores. Hoje está na zona de classificação, mas é claro, foi só a 11ª rodada, ainda de um total de 38, são 27 ainda por jogar, tem muita coisa para passar por debaixo da ponte. A torcida apoiou bastante num dia muito frio, numa tarde e noite muito fria, mas é aquela coisa, às vezes é melhor vencer sem convencer do que convencer e não vencer. E o time que teve vários jogos sofrendo gols, só o primeiro
Lá na abertura contra o Atlético Paranaense o time não tinha sofrido gols e contra o time, contra o jogo contra o América, o time teve sim a chance de tomar vários gols. Muito menos do que contra Coritiba, contra Avaí, contra Corinthians, e nesses o time tomou. Coisas do futebol. Ao menos os 3 pontos garantidos naquele frio danado. Claro que você também não deve ter gostado do desempenho do São Paulo, mas há de se ressaltar os desfalques e ao longo da semana a gente vai colocar outros trechos interessantes da entrevista do Rogério Ceni. Ele não deixa de ter razão. Claro, a torcida sempre espera um pouco mais, o torcedor sempre espera um pouco mais. Mas esse time tem limite e o Rogério está fazendo esse time jogar além do seu limite. Se não nesse jogo contra o América em termos de desempenho, pelo menos em termos de resultado. Um beijo no seu coração, deixa aí seu palpite, seu comentário, sua opinião e a gente vai tocando ideias por aqui ao longo da semana. Nossa, até a boca fica meio presa. Será que é o calor? Será que é o frio? Será que é essa temperatura que está castigando a gente nesse começo? Mas eu já disse que eu prefiro o friozinho do que aquele calor demais. No frio você consegue se proteger. Bota uma roupa, essa coisa toda. Não grava lá fora, porque lá fora a coisa está feia. E vamos tocando o barco. No calor não tem como se esconder tanto do calor. Beijo, fique com Deus, se cuide. Cuidado aí que a onda de coronavírus está pegando. Tem muita gente afastada aqui na TV. Tá bom? Se proteja do jeito que você puder. Fique com Deus. Valeu, tchau, boa semana.